Aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Bom, hoje saiu o novo release do FreeBSD, o FreeBSD versão 13. Dentre várias novidades, a principal delas são mudanças relacionadas à inicialização. Tem muitas mudanças de ferramentas também. Se eu não me engano, o grep deixou de ser o grep do GNU e passou a ser o grep do BSD. Tem diferença, não sei dizer qual é o melhor. Se eu não me engano, o do GNU era mais rápido, mas enfim, posso estar errado. Muitas mudanças no sistema de inicialização, coisas do init mesmo, classes de usuários em alguns serviços. E, bom, a ideia desse vídeo aqui é fazer uma atualização, tá? Então, eu vou tentar atualizar o meu FreeBSD que está na versão 12, né, para a versão 13. Diz a lenda que tudo começa com um FreeBSD Update Fetch. Então, vamos fazer aqui. Ele vai baixar as listas de repositórios, né? Beleza? Está mostrando aqui as mudanças que ele vai fazer. Bom, ele faz o FreeBSD Upgrade. Beleza. Enquanto isso, vamos preparando o mate aqui. Acho que eu descobri uma coisa legal aqui. Quando eu aperto o Ctrl T no terminal, ele mostra o load do sistema. Olha que legal. Bom, aqui ele está dizendo que sim. Está falando mais ou menos o que ele vai fazer aqui. Beleza, vamos lá. Lembrando, eu sou um usuário sem muita experiência no FreeBSD, principalmente como desktop. Eu nunca fiz uma atualização desse tipo antes, então temos potencial para dar besteira. Bom, olha só, 10 horas depois, mentira, quase 11 horas depois, finalmente ele terminou essa etapa. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu. Eu quero imaginar que, como acabou de lançar, ainda não tinha mirrors bons o suficientes, porque, cara, só tem para instalação do Gentoo. Mas vamos lá. Estou perguntando aqui se eu quero mudar o Mot of Day, né? Vamos ver. Message of Day, né? Message of the Day. Falar certas coisas. Aqui é o que ele vai modificar. Cara, eu confio em você. Beleza, agora para instalar os upgrades, esse comandinho aqui. Rapaz. Bom, nesse meio tempo eu descobri que uma das novidades do FreeBSD 13 que eles tiraram alguns browsers dos repositórios, né? É o SeaMonkey e o Paleboom. Eu não sei exatamente os motivos, a motivação, mas um usuário do Reddit lá já fez aí um repositório para esses pacotes. Beleza? Bom, terminou aqui. Por favor, reboot e rode o FreeBSD Update Install de novo. Então, lá vamos nós. E aí, galera, voltamos de novo, né? Bom, o último comando ele deu certo, foi bem sucedido. Só que após aquele comando FreeBSD Update Install, ele realmente ele instalou tudo que era para instalar e realmente mudou o perfil do sistema, mas o X não subiu. E então eu descobri que na verdade tem mais uma rodada de atualizações para fazer. Ele atualizou só a base, ele não atualizou X, essas coisas todas que não fazem parte da base. Então agora vamos voltar lá. Deixa eu ver se dá para entrar como root. Eu acho que não. Eu não mudei esse padrão, né? Vamos ver se ele não vai deixar entrar. Não tem problema não. What? Ele quebrou o meu ZSH. Então realmente eu preciso entrar como root ou mudar o shell, né? Acho que eu vou mudar o shell. Beleza, mudei o shell. Ok, aqui estamos. Beleza, esse é o FreeBSD 13. O NeoFet está quebrado, né? Então vamos virar root aqui. Fazer o que eu não fiz. Nossa, no ZSH. Bom, agora ele vai atualizar a galera toda. Vamos que vamos. 1110 pacotes.
Eu não consigo, então isso não faz sentido. Aparentemente, o mirror que eu usei para atualizar a base do FreeBSD, ele estava usando um mirror linha de escada. Agora, o mirror do port, né, das coisas binárias, olha que velocidade boa que tá vindo. Boa, nossa. Tá muito aquém do que poderia ser, mas, pô, não ia levar 10 horas para fazer a atualização, certo? Enfim, isso é uma coisa que eu preciso entender melhor. Como é que funciona no FreeBSD, como é que configura mirror. Se bem que eu acho que o mirror já configurei. Pro PKG, né? Para atualizar a base de sistema, realmente eu não sei. Esse aqui é um processo demorado, né? Então é muito provável que essa instalação vai durar 24 horas, porque eu acho que eu vou largar ele aqui, então volto só amanhã. Tá. Bom, é assim, as minhas impressões até aqui. Não é a atualização mais difícil que eu já fiz na minha vida, nem a mais complicada. Mas eu acho que ela poderia ser um pouco menos interativa, talvez. Porque em vários momentos ele para um processo que é super demorado para perguntar sim ou não. E aí ele começa um outro processo que é super demorado também. Então, eu não vi lá se o FreeBSD Update tem uma opção de yes. Deixa eu só ver, tirar essa dúvida. Pelo que eu vi aqui, ele não tem uma versão não interativa. Claro, tem formas aí de automatizar isso, né? Mas quando eu comparo, por exemplo, com a atualização do Fedora, ela costuma ser demorada também, o upgrade de uma versão para outra, uma coisa que demora aí umas 3, 4 horas, dependendo da internet que você usa. Mas pelo menos ela não é tão interativa, né? Ele faz ele desliga o RPM Fusion, faz a atualização da base, e aí ele religa tudo que dá para religar, de certa forma, e vem atualizando tudo. Então é um processo que é bem tranquilo, eu acho. Debian, nem precisa falar. E eu acho que é menos demorado que o do Fedora, talvez. O Ubuntu também é tranquilo, né? É só o do Fedora que demorou, pelo menos comigo, assim, minha experiência é que ele demora um pouquinho mais. A do FreeBSD é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Eu nunca fiz uma atualização de versão tão grande, então eu não sei o que esperar. Eu nem sei se depois de tudo isso aqui vai funcionar, porque lembrando, né? Esse FreeBSD está rodando no meu notebook, né? O meu notebook não funcionou a versão 13 alpha que eu testei, ou era beta. Ele não funcionava algumas coisas. Tava faltando, tinha alguma coisa que não estava funcionando lá. Pelo que entendi, não tinha driver para o meu kernel. E aí, para compilar, eu precisava de uma versão do compilador que não estava disponível. Alguma coisa assim. Então, o que eu fiz? Eu instalei a versão 12. Né? Agora saiu a versão 13 oficial. Então, não tem, em tese, eu não teria motivos para continuar com a versão 12 nessa máquina. Né? Mas eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu fui tentar subir o X e ele deu um monte de erro. Mas eu imagino que seja porque o Shorg ele tá ele tá no ports, né? Ele não é base do FreeBSD, até onde eu sei. Então provavelmente ele estava quebrado também, assim como o ZSH estava quebrado. E aí fica a dica para vocês aí novatos, gente. Nunca mexa demais no seu root, tá? O seu usuário root tenta manter ele no default. Então no caso do FreeBSD o default é o CSH. É um ótimo shell, mas não tem tanta firula, né, como o ZSH tem, então não é tão popular também. Firula ele tem, mas ele não é tão popular. Mas para mim é importante usar o ZSH porque eu tenho algumas automações que só funcionam com o ZSH. Então para mim é interessante ter isso habilitado, ter isso instalado, né? Mas o root não, o root eu não mexo, justamente por causa desse tipo de coisa. É muito comum quando você sai do padrão, principalmente no caso dos FreeBSDs, onde existe uma linha muito bem delimitada entre o que é de sistema e o que é de usuário, digamos assim, né? Então, para evitar dores de cabeça, é bom manter o root sempre dentro da linha do sistema. Apesar, dá para colocar os SH no root? Dá para botar. Vai dar ruim? Pode dar ruim. Tem uma opção no port que você pode, quando você vai compilar, né? O pacote não tem essa opção. Quando você vai compilar alguma coisa no port, existe uma possibilidade de você compilar de forma estática, né? Então, o programa, os binários do programa que você está compilando, eles não são linkados dinamicamente com o resto do sistema. Então você pode mexer no sistema inteiro e aquele binário vai continuar funcionando. É mais ou menos a estratégia que o Go usa, né? Quando você compila um programa em Go, ele compila tudo estaticamente e provavelmente não vai quebrar. Mas, nesse caso, eu instalei o ZSH via PKG mesmo. Eu não fui no port. Talvez devesse ter ido. Né? Talvez devesse ter ido. Mas enfim,
É isso. Dá mais um tempinho, vou ver se essa instalação vai demorar muito, mas ela tá andando bem até, né? Aí vamos ver se eu continuo hoje ou se eu deixo para amanhã e teremos um vídeo de 24 horas atualizando o FreeBSD por 24 horas. Esse vai ser o título. Não, vou colocar uma cara minha de bravo perguntando por que demorou tanto, né? Aquele negócio bem sensacionalista. Que eu preciso fazer o canal crescer. Preciso de vídeos sensacionalistas. Sobre versões, é que pelo que eu vi lá no FreeBSD 3, ele não tá com o Gnome 40, tá? Até onde eu vi. Isso muito porque as páginas oficiais do Gnome e do Plasma, eles não deixam muito claro qual versão que eles estão usando. O do Plasma até deixou, mas a do Gnome não deixou não. Então eu não sei exatamente qual a versão do Gnome que eles estão praticando, mas se eu fosse chutar, eu diria para você que que não é a 40, tá? Por questões de coisas que eu andei lendo por aí. O pessoal do Gentoo tá meio bravo com o Gnome 40, porque eu entendi muitas dependências, muito bloated, né? Então vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Vou ver de novo aqui ó, a página de release do FreeBSD número 13, FreeBSD do Lula. O FreeBSD do PT. Olha, tá aí, cara. Eu vou usar esse título no vídeo. O FreeBSD chegou no PT. Ou, sei lá, FreeBSD comunista. FreeBSD do azar. Não sei, vou pensar em alguma coisa. Mas, ó, de novidades aqui, o que ele destaca. Celang, LDD, LLDB, todos esses caras aí foram atualizados para a versão 11, tá? Todo patch de compiladores do sistema foram para a versão 11. Eles removeram versões antigas do GNU Debugger, né? Coisas que usam geralmente a função crash info, a função do sistema crash info, né? Que quando você usa essa função você consegue colher alguns dados aí para debugs. Eles removeram também binutils e GCC versões muito antigas, já que agora todas as arquiteturas usam o LLVM. Então faz sentido se livrar das coisas velhas, principalmente que você não precisa mais. A versão do grep do BSD agora é a versão default e a versão GNU foi aposentada. Essa é uma coisa que eu achei estranho essa notícia, porque historicamente todas as vezes que eu usei o FreeBSD, eu instalei o GNU grep. Tanto no meu servidor, lá o NAS, né, que eu tinha, quanto no Mac. Eu sempre instalava a versão GNU do grep porque eu achava melhor. E eu jurava que a versão que vinha com o BSD já era o grep do BSD, né? Estranho essa. Achei curioso. Eles removeram o CU, CME. Não faço ideia não sei do que se trata. O nome é bem engraçado, gera várias piadas de quinta série. Basicamente se escreve CU-SEEME, né? Então, não vou falar, não é palavrão, não vou falar. Tá, isso aqui é. Ah, tá, é bom. Aparentemente é alguma coisa relacionada com infraestrutura de base para comunicação por vídeo. E me parece ser algo muito antigo, mas faz todo sentido. Mas eles removeram esse suporte, tá? É uma coisa muito antiga, é uma coisa. O screenshot que eu tenho aqui é um screenshot do macOS 7 ou 8, sabe? É algo bem nos 90 mesmo, câmeras preto e branco. Deve ser o suporte para as câmeras preto e branco aí, imagino eu. Mas que eles removeram, adicionaram aqui. Entrou bastante coisa de criptografia no kernel, tá? Bastante coisa. Eu não vou me atrever a descrever aqui. Mas isso é bom, isso quer dizer que o FreeBSD tá ganhando destaque na parte de segurança aí. Daqui a pouco ele vai poder se integrar com, com ambientes onde criptografias diferentes são exigidos. Muitos drivers obsoletos foram removidos. Limpeza é sempre bom, né? Muitos drivers foram portados para PowerPC 64. PowerPC 64 está vivo ainda, né? Só a Intel usa isso. A Intel não, só a IBM, né? O kernel agora suporta o In-Kernel Framing and Encryption Transponder. Ah, ok. Não, é aquilo que eu falei de criptografias em nível de protocolo de rede. Coisas bem parrudas. E a arquitetura 64 bits ARM agora foi promovida para Tier 1, ou seja, o ARM 64 bits no FreeBSD agora é um cidadão de primeira linha. Tá? Ele vai receber todos os cuidados e prioridades e prazos e mesmo a profundidade de documentação e grau de exigência que o FreeBSD padrão Intel. O que faz todo sentido do mundo.
Por quê? Porque a gente vai migrar tudo para ARM. Essa é a realidade. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, mas é o que vai acontecer. Por uma série de motivos. Principalmente porque o desempenho dos ARMs está muito bom. O preço de produção do ARM é muito boa. A energia que um ARM consome, quando comparado com o Intel com o mesmo desempenho, é menor. Esquenta menos, gasta menos energia. Não tem motivo para a gente não migrar para o ARM. A não ser, claro, retrocompatibilidade. Mas aí eu te falo uma coisa que é bem interessante. Eu já expliquei isso no outro vídeo, talvez. Que a diferença do ARM para o Intel é que o ARM ele usa uma arquitetura que é onde ele tem poucas instruções, o assembly dele, né, tem poucas instruções. Então, para você montar qualquer instrução um pouco mais complexa, você tem que fazer uma composição de instruções. Eu vou dar um exemplo aqui, mas é só um exemplo, tá? Não é isso. Até porque o único assembly que eu conheço é MIPS, que foi o que eu aprendi na faculdade. Eu fiz até uns programinhas interessantes em MIPS. Eu vou usar inclusive os programas que eu fiz em MIPS como exemplo. O MIPS ele é a arquitetura RISC, assim como o ARM, né? Então ele tem poucas instruções e eu não sei dizer quantas, tá? Mas ele tem poucas instruções e muita coisa você tem que fazer na mão. Tá? Então assim, ele tem uma instrução para somar, ele tem uma instrução para multiplicar, mas ele não tem uma instrução para calcular seno e cosseno, por exemplo. Na verdade, eu não sei se isso é verdade, mas eu acho que é. Ele não tem essa instrução para calcular seno, cosseno, funções trigonométricas em geral. Ele não tem essa função. Mas a gente consegue simular essa funcionalidade, né, essa função, a gente consegue implementar ela usando somas sucessivas de divisão. Tá? Então tem uma conta lá que você faz, uma divisão que você faz, que quando você repete ela sucessivamente, num certo grau de repetições, você chega no valor de seno e cosseno. E a partir daí você deriva para todas as outras funções trigonométricas. Claro que algumas vão demorar mais, algumas vão demorar menos, dependendo da complexidade do que você quer fazer. E a gente pode dizer, por exemplo, que a soma, a multiplicação, é uma soma sucessiva. E uma função trigonométrica é uma soma sucessiva de uma divisão. E aí, a partir dessas funções que eu implementei, eu consegui implementar coisas cada vez mais complexas. E esse é o caso do ARM. Tá? Então, ele tem poucas instruções, e para fazer uma coisa mais complexa, você tem que compor as instruções que ele já tem, para ele gerar o resultado que você quer. No Intel é diferente. Na arquitetura Intel, as instruções são grandes, elas são complexas, e são muitas instruções. Tá? Então, eu posso dizer com certo conforto aqui, que tem uma função seno no assembly do Intel. Eu duvido que não tem. Posso estar muito errado. Se eu estiver errado, vai aparecer na tela agora. Ele tem lá a função de multiplicação, ele tem a função de soma e com certeza ele tem a função de as funções trigonométricas. Assim como ele tem várias funções também para tratamento vetorial, direto ali no chip do Intel. O grande problema quando você tem instruções muito complexas implementadas no processador é que elas não são muito flexíveis. Então você não consegue modificar muitos parâmetros do que ele te oferece ali. Esse é um problema muito sério. Qual que é o problema que ele gera? O problema que ele gera é que às vezes uma instrução ela gasta vários ciclos de processamento para ser processada. Tá? Então, por exemplo, a função lá que eu implementei em assembly para calcular o seno, ele gera somas sucessivas de divisão. Então, a soma é uma instrução. A divisão é uma outra composição de instruções. E quando eu faço isso sucessivamente, então para calcular um seno, um cosseno, ele usa muitos ciclos do processador. Isso é normal. Quem já teve computadores dos anos 80 sabe do que eu estou falando. Tipo, quem pegou um MSX na vida e mandou ele calcular um seno com cosseno, meu, ele demora para calcular. Tá? Ele demora, é um processador 8 bits, muito mais limitado, né? Mas ele demora para calcular. Você consegue ouvir o processador dele lá dando fuga. Você consegue ouvir o processador trabalhando. É audível. Você ouvir o processador. Você não, claro que não tem relé para ficar chaveando, né? Mas você consegue ouvir ali as fugas de energia nos terminais ali funcionando. Você consegue ouvir, é bem interessante. E isso demorava, cara. Demorava mesmo para calcular, não tem jeito. Agora no Intel, imagina que no ARM você consegue, com instruções mais simples, você consegue montar uma coisa um pouquinho mais otimizada. Você consegue fazer uma coisa um pouquinho mais específica para o que você precisa, né? E no Intel não, no Intel como as instruções são todas grandes, né, ele gasta muitos ciclos para calcular aquela instrução e você não tem muito atalho, sabe? Às vezes você precisa só de um valor, mas ele obrigatoriamente tem que te devolver 4 valores diferentes, porque ele só funciona entregando os 4, aí você pega só o que você precisa, mas ele calculou os outros 3. Né? Enquanto no ARM é ao contrário, no ARM geralmente
você programa só e ele devolve só o que você precisa. Por quê? Porque ele tem instruções mais simples que permitem você fazer uma coisa muito mais otimizada. É por isso, e por outros motivos, mas não só esse é um dos motivos pelo qual o ARM esquenta muito menos do que o Intel. Ele não precisa ter ele não precisa ser tão rápido, ele não precisa ter um clock tão alto para funcionar, para entregar a mesma coisa, sabe? Ele consegue entregar mais ou menos a mesma coisa, e aí é que está a grande jogada da parada. Por quê? Para o Intel emular um ARM, você precisa pegar as instruções complexas do Intel e usar elas pela metade para poder simular as instruções do ARM que são mais simples, né? Eu acho que eu dei até esse exemplo no outro vídeo. Né? No Intel você tem lá uma instrução que desenha um botão inteiro com texto dentro, tá ligado? E se você quer desenhar um quadrado, você vai pegar aquela instrução, vai rodar ela inteira e vai apagar o que você não precisa para te devolver só o quadrado. Percebe? Tipo, enquanto no ARM ele tem uma instrução desenhar um quadrado. E só, ponto, acaba aí. Então com uma instrução o ARM resolve coisas que o Intel leva muitas instruções para resolver por causa de excesso de complexidade do Intel, quando a gente compara os dois. É uma questão de arquitetura, foi uma escolha consciente da Intel, por quê? Porque antigamente não tinha tanto compilador disponível e era muito comum os programadores programarem direto em assembly. Então ter instruções complexas prontas para o cara usar era muito mais negócio do que se ele tivesse que ficar implementando tudo do zero. Era muito menos trabalho para o programador. Esse foi um dos motivos pelo qual eles seguiram essa linha. Enquanto o ARM já é uma coisa um pouquinho mais moderna, né? A gente já tinha compiladores bons o suficientes para a gente não precisar compilar o assembly de ARM na mão. Então, no final das contas, quando você tenta emular o ARM dentro do Intel, o desempenho é muito ruim, porque as instruções do Intel são muito complexas, tem que rodar várias vezes a mesma coisa e ficar tirando o excesso que ele traz. Ele demora um monte de ciclos para entregar uma coisa simples, que não seria necessário. Só que o contrário não é verdadeiro. Por quê? Porque como o ARM ele tem instruções menores, com instruções menores você compõe instruções maiores. Então você consegue emular um Intel dentro do ARM com muito mais facilidade do que o contrário. Então o que a gente vai ver é justamente as pessoas migrando para o ARM sem nenhum prejuízo de desempenho com relação ao Intel, com as mesmas características. É por isso que o Mac novo lá com o chip M1 está batendo a Intel em todos os benchmarks. Não tem como a Intel competir com isso, é impossível. E o pior, ele tem desempenho maior do que os Intel, daquela família ali, né, daquela classe que estava de comparação. No caso era a família i5 e eu acho que, se não me engano, a i7 também. Dentro dessas famílias, o M1 bateu todo mundo. E não é só em desempenho, é em desempenho térmico também, e em consumo. Esses computadores novos da Apple, eu ainda não vi nenhum. Né? Estamos em pandemia, eu não estou visitando ninguém, não estou circulando aí nos ambientes hacker, e eu não tenho um Mac aqui para testar para te falar. Mas eu diria para você que eles são muito silenciosos, se é que eles têm ventoinha. Talvez nem tenha. Deve ter, alguma coisa deve ter. Mas eu não me surpreenderia se não tivesse. Porque o iPad não tem, o iPhone não tem, é o mesmo processador basicamente, com um desempenho muito parecido, então é capaz que não tenha mesmo. Ventoinha nenhuma. Porque não precisa, ele não esquenta. Né? Eu não deveria esquentar pelo menos. E o consumo de energia é ridículo. Né? Essas máquinas da Apple elas estão com 20 horas de bateria agora, pelo que eu entendi. Por quê? Porque o ARM consome menos, né? Então é isso, gente. A migração aí pro fim da Intel, a migração pro ARM. Pra galera que gosta de criticar que eu sou sensacionalista, o título desse vídeo vai ser O Fim da Intel, Intel morreu. Bom, vamos botando aqui, eu já terminou tem algum tempo. Mas aqui é uma coisa que eu acho bem legal, que ele faz as coisas e ele te dá um relatório de coisas que você tem que prestar atenção. E é muita coisa, né? Gente, não, bastante coisa. Principalmente notícias de obsolescências, né? O Python, acho que o Python chegou ao fim, né? O Python 2 no FreeBSD. Acabou de vez. Tentei subir o Shorg aqui e não foi não. É que eu tô olhando o FreeBSD aqui, ele não subiu o X não, mas tudo bem. Já vou olhar isso com mais calma. Mas é isso, ele te dá esse relatório. É interessante ler tudo? É interessante, porque se você está fazendo uma atualização é porque você quer que o seu sistema volte a ser o que ele era, né? E aqui ele vai dizer o que vai voltar, o que não vai.
Ó, o Nitrogen, por exemplo, tá sem mantenedor, e aí se tiver muitas issues abertas, ele vai ser removido no futuro. Ó, o Nitrogen, por exemplo, é um programa que eu uso, então para mim foi importante ler isso aqui. Etc, etc, etc. Bom, eu vou tentar subir o X ali, e se eu subir o X, aí eu volto gravando de lá. Continuando a nossa saga, eu fiz aí a instalação das coisas lá que precisava, mas ainda não entrou tudo, né? Subiu o modo gráfico no sistema, continuamos aí rodando o FreeBSD 13, então realmente ele atualizou, mas como vocês podem ver tem muitas coisas quebradas aqui. Esse aqui funciona porque ele é Go, né? Tá compilado estático. Mas tá rolando, tá rolando. E como vocês podem ver pelo consumo de RAM, e ó, tem o Shard rodando também, inclusive tem até o OBS lá. Mas o que aconteceu? Por que eu não estou gravando no FreeBSD, estou gravando no Linux? O OBS ele falou que eu preciso instalar os drivers de vídeo, sendo que eu já estou usando o modo gráfico lá. E a configuração lá no rc.conf já está rolando. Tá tudo certo, né? É a mesma rc.conf na instalação anterior. Isso não mudou. Então eu acho que eu preciso atualizar a moda tradicional. PKG Update, PKG Upgrade. E aí, ó, tem mais gente para ser atualizada ainda. Ele está atualizando aos poucos. Na verdade, eu comi bola, né? Porque eu mandei ele instalar o Awesome e os SH, sendo que na verdade tem todo o resto aí para ser atualizado, né? E tem bastante gente do Shorg, então eu imagino que vai dar certo. Ah, um cara que eu esqueci de atualizar na outra leva foi os drivers mesmo, né? O DRM Kmod, que aí eu instalei ele e deu certo. Aí ele subiu o X. Mas vamos lá. Essa é uma coisa que me deixa um pouco frustrado com o FreeBSD, é que às vezes as coisas dão erro, assim, tipo, erros catastróficos. E os problemas se corrigem sozinhos, assim, sabe? Tipo, algo não tá subindo, não tá dando erro. Por quê? Porque tá dando erro. E aí, de repente, funciona. Por que isso me preocupa? Porque eu lembro uma vez eu fui tentar usar o FreeBSD como desktop, mais de 10 anos atrás, e acontecia justamente ao contrário. Eu fazia o setup do sistema inteiro, e aí de repente parava de funcionar. E tipo, por quê? Porque sim, sabe? Não tinha muita. O sistema não conversava muito comigo, né? Eu não sabia também muito bem onde procurar pelos erros. Na verdade, eu sabia assim, eu procurava o que dava o erro e nem sempre era simples de achar. Era mais fácil eu voltar porque eu já sabia onde procurar os erros, né? Onde procurar o que deu problema. Mas era sempre com relação ao Shorg. O Shorg é sempre uma incógnita. Tipo, ele para de funcionar, volta a funcionar. Eu acho que a relação é mais complexa do que com o Linux, de alguma forma, né? Porque no Linux, porra, é um programa que roda. Ele tem o driver tá no kernel. Você tem um programa, você roda o programa, beleza. No FreeBSD tem um outro processo, não é exatamente só isso. Tá? Acontece outra coisa ali no meio do caminho que eu não sei explicar. Vou aproveitar que esse vídeo ele vai sair fresco, né? Outras novidades aí. O Fedora sai em menos de uma semana, hein? O novo Fedora 34. Inclusive o pessoal falou aí que uma das grandes novidades aí é que o Fedora ele vai incentivar o uso de compressão de disco novo no Bitrefiz. De alguma forma, eles vão deixar isso mais visível para as pessoas verem. Eu estou preparando um review do Fedora, não sei se fica pronto. Esse é o problema. Eu estou querendo fazer o primeiro vídeo profissional, digamos assim, do canal. Né, um videozinho mais bem feito, com edição mais parruda. Justamente para fazer o canal crescer, né? Então você faz um videozinho um pouquinho mais parrudo. Eu já contei para vocês a história que eu sempre apanho quando eu falo do Fedora no canal, por alguma razão. Dá muita audiência e enche de hater. Hater não. Ou sim, não sei. O cara negativa e não escreve no comentário porque que tá negativando, então não sei. Não sei se é hater ou não é. Dizer nos comentários se é hater ou não é. E aí eu até evito de fazer vídeo sobre Fedora. Essa é a grande verdade. Porque eu acho que queima o meu filme, de alguma forma. E eu não sei exatamente o porquê que as pessoas não gostam dos vídeos do Fedora. Mas eu sempre vi vídeos com muita visualização e, e muito negativo, cara. Muito negativo, assim. A galera é negativa pra caramba. Só de eu falar do Fedora. E eu não sei se o problema sou eu ou se o problema é o Fedora. Ou se o problema sou eu e o Fedora juntos, né? Talvez se juntar os dois não dá certo. Mas eu preciso falar do Fedora. Então vamos ver se esse vídeo ficar pronto aí, se eu vou ter coragem de investir tempo nesse vídeo, porque sabe como é, né? Tem outras coisas para falar também. Tem um outro negócio que eu queria falar, o overlay Guru.
do Gentoo, que é um overlay que é o sucessor espiritual do Sunrise. Quem já usou Gentoo nas antigas tá ligado do que eu tô falando. O Sunrise era um overlay centralizado da comunidade, tá? Como é que funciona os overlays? Né? O overlay é mais ou menos como se fossem árvores de ports diferentes. Cada um pode criar a sua e colocar lá os seus builds. Né? Eu tenho a minha, fulano tem a dele e tal. E aí os usuários de Gentoo saem catando esses overlays, instalando esses overlays para ter acesso a um build específico, alguma coisa assim. Só que não era assim antigamente. Antigamente você tinha um repositório chamado Sunrise, que era o quê? Desenvolvedores do Gentoo organizavam um repositório, um overlay, que não tinha as mesmas preocupações de segurança, estabilidade do overlay especial, né, do portage oficial, mas ele aceitava contribuições da comunidade de forma mais simples. Né? Bastava você fazer um clone e fazer um git push. Só que o Sunrise acabou, por alguma razão, eu não sei exatamente o que aconteceu. O Sunrise acabou e não ficou nada no lugar. Né? Ficou um monte de repositório, um monte de overlay espalhado aí, com um monte de usuário que pega o overlay, que pega um build, atualiza, aí para de atualizar. E isso gera vários problemas, né? Por exemplo, o Visual Studio Code, acho que ele está presente em uns 5, 6 overlays diferentes, cara. E qual que você escolhe, sabe? Não tem muito critério, enfim, e tem muito caso de redundância mesmo. Então, para resolver esse problema, o pessoal trouxe de volta aí a ideia do Sunrise, só que com o nome de Guru. É um overlay que está crescendo bastante, pelo que eu vi, ele está crescendo exponencialmente. Tem lá o GitHub dele, então é só fazer um clone, e se quiser contribuir é só mandar o pull request, que os caras não estão encrencando com isso. Você não precisa passar por nenhum ritual de iniciação, nem nada, e nem pelo processo burocrático de ter que passar pelo bug track. Como era antigamente, né, para adicionar builds no Gentoo, que você tinha que abrir uma issue. Eu até cheguei a emplacar umas 2 ou 3 builds na minha época, que eram de softwares brasileiros, né? Tinha um brother meu que ele desenvolveu uma interface gráfica para o Icecast, que é um sistema de rádio online, de rádio digital. Ele fez um overlay, ele fez um front-end para esse cara. E eu fiz o build dele pro Gentoo. Né? Isso justamente para aquela época que eu estava fazendo distribuições para o governo, né? E a ideia era trazer vários softwares multimídia para o Gentoo. Então eu fiz builds para algumas coisas que não tinham lá na época. Eu não lembro se é do PTV ou era do Lives, eu não lembro agora, acho que foi do Lives. Eu também fiz a build e mandei pro Gentoo, enfim, eram softwares multimídia no geral. Não lembro exatamente quais eram. Esse é um assunto que eu queria abordar. Eu queria falar um pouco mais de Gentoo no canal também, mas eu estou na minha fase Dark Souls 3 e Arch Linux. Meu problema é o seguinte, meu problema é que, por alguma razão, depois que eu atualizei o meu Gentoo, o meu controle de Xbox parou de funcionar no Gentoo. Na verdade ele funciona, ele só não funciona no Dark Souls 3, que é o jogo que eu estou jogando agora. Então, enquanto eu não platinar esse jogo, provavelmente eu vou continuar usando Arch Linux para poder jogar esse jogo. Os outros jogos o controle funciona bem, cara. O meu problema é no Dark Souls 3. Não funciona. Não tá funcionando. Depois que eu atualizei ele parou de funcionar. E eu achei que era o kernel, mas não é o kernel porque eu pego o kernel do Debian, boto lá e continua não funcionando. E aí nada mais faz sentido para mim porque eu não instalei o sistema User Space do Xbox. O meu controle de Xbox ele tá ligado no kernel. Então, que diabos aconteceu? Não faço ideia. Eu já tentei todas as configurações possíveis e imagináveis no Steam e nada resolve. Então, enfim, esse é o motivo pelo qual eu estou usando o Gentoo nesse exato momento. Olha, acho que está terminando aí. Cara, eu acho que o grande problema que eu tenho com todos os sistemas operacionais alternativos que eu uso é essa questão do mirror, cara. Eita, deu um BO ali. Fonte cache deu pau. Então eu tenho esse problema de. Eu não sei o que acontece, por qual motivo exatamente, mas tem vários repositórios que não são de distribuições grandes ou populares no Brasil, eu não consigo. A velocidade de download das coisas é muito lento. Aconteceu isso com o Indiana, mas acontece isso com quase tudo, na verdade. Se eu tenho que acessar alguma coisa que não é Debian, Fedora, Arch Linux, Gentoo, eu não consigo simplesmente. Fica muito lenta a conexão. Eu demoro muito tempo para baixar ISO, muito tempo para baixar os pacotes. Então eu sempre tenho que ficar modificando os mirrors. Eu tenho que o tempo inteiro. Eita, deu pau ali de novo. Ó. Deu pau no Pixie Buff.
sei se eu fico preocupado, não sei se eu entro em pânico, enfim, tem esse problema, né? Mas ao mesmo tempo eu também queria explorar mais o FreeBSD, e essa questão do ports aí, que eu tenho pouca familiaridade. Esse tipo de problema que a gente viu aí, de problemas no executável, geralmente a gente não tem esse tipo de problema quando a gente usa o port, está compilado, né? A gente compila as coisas, a gente não costuma ter esse tipo de problema. Isso aí é binários conflitantes. Mas tá rolando. Como eu falei, né? Tipo, meu, não era para ter demorado 11 horas para fazer esse upgrade só da base do FreeBSD. Você percebe isso, cara? Eu demorei 11 horas. O sistema ficou 11 horas baixando a base do FreeBSD. Cara, a base do FreeBSD é 1 giga. Eu fiquei assustado na hora que eu mandei atualizar, na hora que eu continuei a instalação lá e eu fui ver que ele não tinha instalado o ports, cara. Nada do ports estava lá. Ele atualizou só a base mesmo, só o console ali, só o sistema básico. Que absurdo, cara. 10 horas, 11 horas pra fazer isso, sabe? E esse é o tipo de problema de que, cara, é insuportável. Isso limita, inclusive, boa parte dos reviews que eu faço, porque tem distro que eu não consigo usar, né? Eu não consigo usar, tipo, não tem como. Se não tem mirror, se não é uma distro um pouquinho maior que tem mirror e tal, muitas vezes fica pelo caminho. E eu acho que já cheguei a abandonar um ou dois reviews por esse tipo de problema, sabe? O cara tá num país esquisito aí, não tem mirror próximo e eu simplesmente não consigo baixar as coisas. Seria eu demorar 12, 13 horas para baixar 1 giga. Isso não faz sentido. Isso é velocidade de rede de escada plus plus. Essa é a minha internet 20 anos atrás, sabe? Ficava uns 3 dias para baixar 1 giga. Isso tá rolando, tá rolando. Ele tá atualizando o webcam daí, então é provável que a webcam volte. A webcam foi uma das coisas que não funcionou aqui no modo gráfico do sisteminha aqui. Mas o que eu estou mais preocupado agora é o OBS. O OBS não está funcionando porque ele disse que não encontrou o driver de vídeo compatível. Vamos já, vamos já. Um outro vídeo que eu precisava fazer é sobre o Flock. É outro assunto quente do momento aí. O que é o Flock? O Google e o Google Chrome eles resolveram acabar com essa coisa de rastreamento de usuários via cookies de terceiro, né? Então eles basicamente vão bloquear todos os cookies, eles vão bloquear a possibilidade de leitura de cookies de terceiros, isso no Chrome, tá? E aí eles criaram uma outra coisa para colocar no lugar, que é para identificar perfis de usuário, né? Então o que ele faz? O navegador ele olha os cookies que você tem e cria um perfil de usuário anônimo supostamente. E aí ele compara o seu perfil de usuário com o perfil de usuário de outros usuários do Chrome. E aí ele pega essas informações de perfis de usuário e entregam isso para quem quer fazer publicidade para você. Então, em tese, ele não tá te identificando, né? Mas na prática ele está te identificando sim. A única coisa que ele fez foi tirar essa possibilidade do anunciante, né? Não é mais o anunciante que coleta os dados seus. Quem coleta seus dados agora é o Google. O Google centraliza essas informações. E aí o anunciante só diz para ele qual é o perfil, ele já sabe quem tem esse perfil, aí ele entrega a propaganda para quem tem esse perfil. A recepção desse negócio foi muito ruim. Os anunciantes não gostaram, alguns pelo menos, não gostaram, e os navegadores todos, baseados no Chromium, eles não vão trazer essa funcionalidade. Então, para quem usa Brave, Vivaldi, Opera, muito provavelmente não vai mudar nada. Opera, na verdade, eu não sei, eu não vi o que o Opera falou sobre isso. O Vivaldi, eu acho que eu vi movimentações de boicotar o Flock. O Brave soltou o maior artigo de todos sobre como esse negócio é uma péssima ideia. O Firefox eu acho que não vai suportar o Flock também. Então, enfim, né? Acho que o Google flocou nessa aí. Bom, diz ele aqui que terminou. Vamos ver se funcionou. Aê, temos o diabinho de volta. Que bonito. FreeBSD 13. Usando Shell, Intel, blá blá blá. Então, beleza. Olha como tá gastando RAM esse cara, mano. Ok. Então eu vou interromper a gravação. Peraí, antes de interromper a gravação aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer a gravação aqui, né? Não adianta nada. Se bem que, parando para analisar, tirando esses problemas aí, a instalação foi concluída, a atualização, né? Agora é só resolvendo treta. Não sei quantos problemas sobraram. Ele continua não subindo. Bom, eu vou reiniciar então o nosso FreeBSD. Que coisa, não?
Porque é isso, gente. Tem serviços que sobem ali que eu não entendo exatamente como funcionam, então na dúvida eu reinicio o computador. Porque geralmente quando ele volta diferente, no FreeBSD pelo menos. Mas deu tudo certo, inclusive a minha criptografia de disco que eu estou usando aqui no meu notebook eu sempre uso. Criptografia de disco com os FS, rolou. A atualização não mexeu nisso. Tem alguns serviços que estão demorando muito mais para subir. O boot rápido não é um forte do FreeBSD, imagino, porque ele fica tentando subir coisas, ele não consegue e ele não destrava enquanto ele não resolver aquele problema ali. Eu não sei se dá para fazer gerenciar boots em paralelo, né, serviços em paralelo que nem o OpenRC faz. Aliás, dá para usar o OpenRC no FreeBSD? Fica a dúvida no ar. Vamos ver se ele não, ele tá subindo, ele tá paralisado. Outro assunto aleatório que eu li aí. Não sei se é verdade, não fui investigar, mas não tem por que ser mentira também. O pessoal falou que tem uma botnet, o pessoal descobriu, aí o pessoal de segurança, né? Descobriu uma botnet nova que contamina Linux e Windows. E eles exploram falhas de segurança, por enquanto ainda não resolvidas totalmente, de invasão remota, infecção remota. Basta estar conectado na internet, isso vale tanto para Windows quanto para Linux. O Linux geralmente costuma resolver essas coisas rápidas. O problema são os sistemas que a galera faz para roteador, né? Que são versões mais capadas do Linux, ultra customizadas, e que geralmente elas não são atualizadas, né? E aí você tem um roteador que roda Linux, ou seja, praticamente todos, conectado na internet é um risco. E eu não entendi exatamente por que essa botnet está fazendo isso, mas eu imagino que seja para futuros ataques à infraestrutura, mineração de Bitcoin também, não sei exatamente. Então, amiguinhos, você tem um roteador na sua casa, é bom atualizar. Se você não confia no fabricante do seu roteador, é bom dar subir uns firewall aí, mano. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu tô quase colocando o meu roteador atrás de um PC para eu ter maior controle, assim. Porque o meu roteador eu não posso mexer muito por causa da internet, ele é do provedor. Então eu não posso simplesmente atualizar ele. Só que ele deixa a minha rede inteira vulnerável, né? Então o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em colocar ele atrás de um computador meu. E esse meu computador vai distribuir a internet pela casa. Bom, subiu aqui. Vamos ver se o OBS funcionar. Se o OBS funcionar, eu já faço transição. Não funcionou. Não funcionou. Deixa eu ver se a câmera voltou. Não. Não voltou. Putz, então esse é um jeito meio triste de terminar o vídeo. Né? Eu não vou colocar esse vídeo como no hall dos fracassos, porque na verdade deu certo. Ele atualizou o sistema. De fato, está tudo funcionando. Ó, o GCC está aqui. Opa, o Celang. Ó, o Celang está aqui. As coisas todas que eu uso. Opa, onde sumiu? Ok. Acho que vou precisar de um pouco mais de amor aqui. Eu vou ter que refazer algumas coisas. Ele não botou o Python de volta. What? Ok. Mas ele subiu, tá? Ele tá com plasma. Eu vou tirar um screenshot de despedida aqui no notebook, que é só pra gente não ficar aí com essa imagem triste de que nada deu certo, porque na verdade deu, né? Ele de fato atualizou o sistema, né? Eu só não consegui subir os serviços de OBS, né? E a webcam, tá? Que é coisa boba. Tenho certeza que é só bater lá na documentação de novo e que eu acho que vai rolar. Então estamos aí, FreeBSD 13, primeira vez que eu atualizo, né, uma versão para outra. Eu imagino que a instalação dele do zero seja menos problemática, como quase tudo na vida. Né? Eu tô quase virando adepto dessa filosofia agora, tá? Instala do zero, velho. Não atualiza mais essas coisas não vale a pena. Certinho? Tá aí, gente. FreeBSD 13. Espero ter ajudado aí vocês a tirarem suas dúvidas com relação à viabilidade do sistema. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Se você caiu aqui de paraquedas, eu convido você a se inscreva no canal. A pegada do canal é mais ou menos essa mesmo, é testar distribuições, sistemas, programas, enquanto eu bato um papo, tento fazer ali um contexto histórico, conto uns causos também, um pouquinho de história, contexto das coisas que estão acontecendo. Essa é a pegada do canal. Não é informação por informação, é informação e conteúdo com contexto histórico, baseado nas minhas memórias, que sou uma pessoa muito velha. Por consequência, eu também erro muito, né? E as pessoas aí
adoram falar nos comentários que eu errei. Mas é isso aí, gente, eu erro mesmo, não tem jeito, cara. Não tem jeito não. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Provavelmente eu dei umas nubadas bonitas aí, eu não sou um cara experiente com FreeBSD, então espero não ter ofendido vocês com as minhas nubices. Mas é isso aí. Se eu melhorar quando aprender e dominar melhor o FreeBSD, eu volto aqui. A gente refaz esses passos todos de um jeito mais consciente. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se curtiu o vídeo, dá um like. Se não curtiu, dá um dislike. E se for para dar dislike, meu, explica por que aí nos comentários. Importante para melhoria contínua do canal. Se você puder, agradecemos aí contribuições. Então segue aí o meu Pix. Esse e-mail também serve para contato e para doações via PayPal. Para falar comigo, temos aí também redes sociais e canais alternativos também. Estou pensando em estrear alguma coisa na Twitch, tá? Apesar que a Twitch, o foco da Twitch é live, né? E eu não teria tempo de fazer essas lives, porque live é uma coisa que demanda muito tempo. Mas eu estou pensando em fazer aí, deixar em stand-by em algum momento eu entrar nessa ideia aí. Né? O YouTube vai acabar, gente. Mentira, não vai não. Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Falou!